Olá, eu desejo que você esteja bem, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva que será com base em uma letra de uma música brasileira. Bom, é uma leitura intuitiva para o coletivo e atemporal. Se ela não ressoar com seu momento de vida, jogue para o universo que provavelmente ela falará com outro grupo de pessoas. E se esse vídeo for útil para você, se essa mensagem te ajudar no seu processo, eu peço para que você possa curtir, comentar, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Bom, então vamos começar. Espiritualidade, por favor, sobre o que será essa mensagem? O que vocês gostariam de falar? Epitáfio do Titãs. Epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Vou colocar aqui pra gente pegar a letra completa dela. Porque eu não lembro ela completa, né? Eu lembro só a parte que é inesquecível. Aliás, a música toda é inesquecível, né? Mas assim, é que eu não vou lembrar ela toda agora. Mas enfim. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Bom, essa música fala muito sobre a gente aproveitar os pequenos, grandes momentos da vida, né? E se importar menos, né? Se importar menos com as coisas, porque muitas vezes, obviamente, isso vai de cada um, né? De cada ser humano. Alguns seres humanos, algumas pessoas são mais rígidas, têm uma rigidez maior que outras, né? E isso, obviamente, é com base na sua subjetividade, nas suas crenças, na sua história de vida, enfim, muitas coisas, com base em muitas coisas, em como você enxerga a vida, como você leva a vida. Mas eu acho que essa mensagem é para as pessoas que têm mais uma característica de talvez serem um pouco mais controladoras, sabe? De quererem controlar os momentos, podar muito os seus desejos, pessoas que podam muito os seus desejos, que se castram demais, sabe? Que são muito rígidas consigo mesmas e que não permitem viver um momento por medo, seja pelo medo externo e pelo medo das consequências, talvez. Mas é aquilo, né? Se a gente não vive, a gente nunca sabe, nunca vai saber como que seria, qual que seria a consequência daquela atitude. A gente pode premeditar algumas coisas, obviamente, mas muitas vezes, de fato, a gente precisa se arriscar, senão, de fato, a gente nunca vai saber. Mas, enfim, vamos ver do que será essa mensagem. Sobre o que será essa mensagem. Devia ter aceitado mais, ter errado mais. Porque a gente erra, né? Só que às vezes a gente não se permite errar. Mas mesmo não se permitindo, os erros eles acabam acontecendo. Essa é a realidade, né? Por mais que a gente queira se controlar muito, eventualmente, às vezes a gente acaba errando até querendo controlar as coisas. Às vezes a gente fica querendo, né, o ser humano, assim, a gente fica querendo tanto querer ter o controle das coisas para que a gente não erre, mas às vezes a gente não para pra pensar que um grande erro é a gente querer controlar as coisas. E muitas vezes coisas que não precisam e não devem ser controladas. Por quê? Porque a gente tem essa questão do ego muito grande, a gente tem essa questão de como que a gente vai ser visto pelo outro, como que a gente vai
a nossa imagem vai ser vista pelo outro. Porque, obviamente, a gente vive em sociedade, né? Então, claro que as nossas consequências, as nossas atitudes, elas não têm consequências somente na nossa vida. Reflete na vida do outro também. Mas algumas coisas, quando diz respeito aos nossos desejos mais internos e mais profundos, quando diz respeito de fato sobre a gente ser quem a gente é, a consequência pode sim ser o julgamento do outro e talvez a condenação do outro, mas não tem algo pior do que você próprio se condenar e se julgar. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Às vezes a gente tem muita dificuldade de aceitar isso, né? Porque a gente quer muito até mesmo controlar as atitudes do outro, né, com base nas expectativas que a gente coloca no outro. Então, se às vezes, por exemplo, você coloca uma expectativa em alguém que está próximo a você e essa pessoa, ela vai contra aquilo que você projetou para ela ou aquilo que você esperou dela para com você, então isso tudo cai abaixo, né, tipo, desmorona. E aí, justamente isso, né? A gente não aceita o outro como ele é. Ou seja, a gente espera que o outro seja aquilo que a gente projetou dele, aquilo que a gente criou na nossa cabeça sobre a imagem dele. E aí, se isso não atende às nossas expectativas, a gente rejeita ele, a gente condena ele. Então, é exatamente isso. Poder aceitar o outro como ele é, nas falhas e nos acertos dele. Eu vou tirar aqui uma mensagem inicial com o tarô akáshico, pra gente ver, né, exatamente sobre o que será essa mensagem mais especificamente, né? O que a gente deve complicar menos, né, você que tá do outro lado, se ressoar com você essa mensagem, o que você deve controlar menos, ou essa mensagem, né, devia ter amado mais, ou ter chorado mais, ter visto o sol nascer, arriscado mais e até errado mais, ter feito o que você queria fazer. Espiritualidade, por favor, qual a mensagem para esse grupo? Dois mundos. Caminhos desconhecidos. Aqui eu tenho um dois de pergaminhos. Scrolls é pergaminhos. Mas enfim, as cartas. Dois mundos, caminhos desconhecidos. O que mais? Ai, caíram muitas. O que mais? O ninho do passarinho. A mensagem já tá sendo formulada aqui. Eu amo esse deck. Eu amo esse deck. Ele traz umas mensagens... Sem contar que as cartas dele são lindas, né? Mas são muito grandes. O que mais? Ixi, caíram duas. Só mais uma, por favor. Só mais uma, por favor.
mais uma, por favor. Mais uma. Eita. Só mais uma. Só mais uma. Veio. A balança. E no fundo, o oráculo de Delfos. Bom, então, a mensagem inicial que nós temos, eu estou me conectando com... Para você que ressoar com essa leitura, provavelmente eu estou me conectando com uma pessoa que deseja trazer uma mudança para sua vida. E isso a gente pode pensar em qualquer mudança que vier para sua mente, de uma estrutura que já seja muito sólida e muito consolidada. É como se eu estivesse falando com uma pessoa que já tem alguma coisa muito bem consolidada na sua vida, seja com base no seu trabalho, na sua vida profissional, seja com base na sua família, especificamente com relação a crenças, a tradições, tudo que talvez para você pode considerar que seja muito tradicional. O Ninho do Passarinho, para mim, ele fala muito sobre a questão da família mesmo, né? Tudo aquilo que para você é muito tradicional, tudo aquilo que já é muito bem consolidado, tudo aquilo que para você já é, talvez, algo muito conservador, que é passado de família para família. Ou seja, nós estamos falando aqui com pessoas que já têm alguma estrutura específica muito bem consolidada. E com relação a isso, você gostaria de trazer uma mudança em alguma área da sua vida. E é como se o seu desejo maior, o desejo do seu coração é que você pudesse explorar um caminho diferente, é que você pudesse entrar num caminho diferente para sua vida, que você pudesse, de fato, trazer a mudança em algo disso que já para você já é muito bem consolidado, muito bem estruturado. Mas para que você possa fazer isso, você precisa mexer nessa estrutura. E muito provavelmente pode ser aqui uma mensagem que você ultimamente tem colocado muito na balança sobre essa questão dessa mudança que você deseja trazer para sua vida. Sempre ficar ponderando muito, mas algo aqui mais específico é que pode ser que isso de colocar sempre tudo na balança, sabe, no sentido até mesmo de ficar ponderando sobre as consequências dessa mudança para sua vida, as consequências de sair de um tradicionalismo, as consequências de romper com uma estrutura que já seja muito bem estabelecida para você, seja o seu trabalho, seja a sua vida amorosa, seja a sua vida familiar, enfim, tudo que, né, seja talvez o local que você mora. Talvez, né, pode ser que alguém que esteja com vontade de sair da cidade ou do estado em que mora e vai sim precisar enfrentar um caminho desconhecido num outro local, uma transição de carreira, uma questão relacionada à vida afetiva, enfim. Só que eu posso estar me conectando com alguém que está adiando essa mudança para sua vida porque fica ponderando demais e fica com muito medo das consequências de literalmente entrar neste caminho desconhecido. Você percebe que essa menina, ela tem aqui nessa estrada, nessa mata, tem dois caminhos. Ela tem esse caminho e esse caminho. Aqui ela tem os pergaminhos. E aqui ela tem a raposa. Vamos pensar que talvez os pergaminhos podem ser toda a sua bagagem da sua história de vida
e também podem ser o que talvez você pode ter de consequência na sua mente do que você imagina que é seguir algum desses caminhos. Mas ali naqueles pergaminhos é como se a gente pensasse em um livro, sabe? Quando a gente vai estudar, por exemplo, uma teoria, a gente tem ali a teoria explicada, tudo certo, né? A gente abre o livro, a gente vai ler a teoria, a gente vai se debruçar nos estudos e tudo mais. Mas é muito diferente a gente ler a teoria e a gente viver na prática. É muito diferente a inteligência da sabedoria, porque a inteligência ela é adquirida através dos livros. A sabedoria ela só é adquirida quando você vive a situação. E a sabedoria ela só vem com os erros, ou seja, com talvez os arrependimentos, com as falhas. Por quê? Porque a sabedoria ela está muito relacionada com os aprendizados justamente dos erros e das falhas que o ser humano foi adquirindo na vida dele. Mas para que ele pudesse falhar, ele precisou em algum momento se arriscar em alguma coisa que ele não sabia qual seria exatamente a consequência daquela atitude. Então, é como se esses pergaminhos fossem os pensamentos também do que pode acontecer. E aí, ficar balanceando demais e ficar ponderando demais o que pode de fato acontecer, muitas vezes, algumas coisas a gente pode até meio que premeditar na nossa vida, né? Ah, de fato, se eu fizer isso, algumas consequências podem ser essas e tudo mais. Mas, às vezes, ficar balanceando demais e, de fato, não tomar atitude, o tempo vai passando. E é exatamente o que a música fala. Devia ter. Por quê? Porque ele chegou lá na frente, ele olhou para trás e ele viu que lá atrás ele devia ter feito aquilo. Ou seja, ele devia ter feito tudo isso que ele gostaria de ter feito. Porque talvez ele não tenha feito de fato, ou porque talvez em algumas situações ele pode ter postergado tanto que na hora que chegou o momento mesmo, que talvez ele criou coragem e tomou atitude para trazer a mudança para a vida dele e arriscar um caminho diferente, aí talvez já era tarde demais. Aí talvez de fato tenha ficado um arrependimento daquela situação, do por que eu não fiz antes. Às vezes nem é o arrependimento de alguma coisa sair diferente ou ser muito dificultosa ou dar alguma coisa errado. Às vezes é simplesmente o por que eu não fiz isso antes. Por que eu esperei tanto para tomar uma atitude na minha vida que eu sabia que poderia trazer uma diferença gritante para minha vida e para as minhas emoções e talvez seguir um sonho, né? Por que eu demorei tanto? Então, uma mensagem que nós temos é essa. E assim, nós podemos estar falando de mudanças extremamente muito significativas, porque eu penso na carta do ninho de passarinho como algo que já é muito bem tradicional para você. Só que, por outro lado, é como se você continuasse não seguindo os seus desejos, é como se você continuasse não conseguindo se arriscar e não conseguindo tomar atitude de fato viver o que você deseja viver. É como se você ficasse olhando a vida pela janela, sabe? Que nem ela tá aqui. Aqui nós temos dois mundos. Nós temos o mundo em que ela está aqui dentro, vivendo. E ela tá aqui... Ela tá cozinhando, né? Ela tá aqui cozinhando, cuidando da casa, mas na realidade ela queria talvez estar lá fora, se divertindo, porque lá fora tem uma festa, tá tendo festa lá fora. E enfim, e é como se ela visse pela janela os desejos dela passando e a vida passando, indo embora e ela aqui, talvez presa nessa estrutura que talvez ela não consiga sair. E não necessariamente eu estou falando com relação a questões de família e cuidar da casa. Isso foi uma analogia, porque é exatamente a imagem que a carta traz. Mas é como se
com quem eu tô me conectando e ressoar com essa mensagem, como você estivesse vendo os seus sonhos passarem pelos seus olhos e talvez pela sua mente e pela sua imaginação. Mas na atitude e na prática, eles não se consolidam, eles não se tornam realidade porque você tá postergando demais e tá analisando demais. Aqui tá faltando atitude. Tá faltando mais atitude para que você possa, de fato, trazer essa mudança para sua vida. Aqui, uma mensagem extra que nós temos, eu posso estar me comunicando com pessoas que são da área do direito, que trabalham com leis e talvez queiram fazer uma transição de carreira, porque talvez não estejam mais satisfeitos, né, com o trabalho, talvez queiram seguir outra coisa para a vida, ou trabalham com leis, ou trabalham com a justiça no geral, né, órgãos públicos, concurso, talvez com pessoas que já são concursadas e, na verdade, gostariam de trabalhar com outra coisa. Eu posso estar me comunicando com pessoas que trabalham em órgãos públicos, concursos, já é concursado, ou com relação à área do direito, mas uma outra mensagem extra é como se o seu desejo do coração mesmo fosse trabalhar na área artística. Aqui eu posso estar me comunicando com pessoas que são modelos ou trabalham com o mundo artístico no geral, assim, sabe, com propaganda, publicidade, enfim, tudo que envolve o mundo artístico, exposição da sua imagem, é como se... outra mensagem. Eu posso estar me comunicando com pessoas que gostam muito... Como que é aquela profissão? Estilista. Pessoas que desenham são estilistas. Eu posso estar me comunicando com pessoas que têm um dom para trabalhar como estilista, mas está em outra profissão que não te faz feliz. Com moda. Veio uma outra mensagem, eu posso estar me comunicando com alguém que... Essa é bem específica, eu posso estar me comunicando com alguém que já teve uma vida passada na Itália. E pode ser que você vai estar entrando em contato com os seus registros akáshicos. Uma pessoa que já teve uma vida na Itália. Ou uma outra mensagem, eu posso estar me comunicando com alguém. Aqui uma mensagem bem específica. É que esse deck ele traz muitas mensagens, especialmente com relação a alguns registros akáshicos, né? Então isso é bem específico, se você não ressoar com essa mensagem, você pode jogar para o universo. Aqui, num caso muito específico, eu posso estar me comunicando com alguém que tem um grande sonho de estudar moda na Itália. Numa outra perspectiva, alguém que irá fazer uma viagem para alguma região da Itália, mais especificamente me veio o nome Sicília? Eu acho que é Sicília. Me veio esse nome Sicília. Eu acho que tem Sicília na Itália, né? Acho que tem. Mais especificamente para Sicília, na Itália. E essa pessoa que eu estou me comunicando, provavelmente você terá alguma memória com base nos seus registros akáshicos de uma vida em que você já esteve na Itália. E aí essa mensagem é extra, né? É uma mensagem à parte, mas porque eu falei disso especificamente, com base também nessa questão que eu mencionei sobre a transição de carreira,
mais especificamente de alguém que tem vontade de seguir uma carreira específica, mas se encontra preso em algo que já não apetece mais o seu coração. Bom, por enquanto nós temos essa mensagem. Eu vou tentar ser um pouco mais breve nas mensagens. Eu vou tirar um complemento aqui com o oráculo de Delfos. Não, com o tarô do Osho. O que mais, espiritualidade, por favor? O que mais para esta mensagem? Inocência. Opa! Isolamento glacial. Política. Obrigada. Apego ao passado. Perdão que eu precisei cortar porque eu recebi uma ligação, mas enfim. Aí aqui no fundo do deck nós temos vidas passadas. Bom, muitas mensagens, vamos lá. Então aqui, como eu mencionei, né, eu tenho a carta Inocência, Isolamento Glacial, Política, Apego ao Passado. Quando a música Epitáfio fala que ele devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, quando ele fala que ele devia ter aceitado as pessoas como elas são, que o acaso vai proteger ele enquanto ele estiver distraído, que ele devia ter complicado menos, trabalhado menos e ter visto o sol se pôr. Ter visto o sol nascer e ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Isso pra mim, tudo que ele fala é a inocência da vida, sabe? Porque na verdade, algumas coisas na vida elas são mais duras, né? Elas são difíceis. Muitas vezes a gente sabe que a gente precisa, né? Eu estou falando com pessoas reais do outro lado, então a gente precisa trabalhar 8 horas por dia, a gente precisa colocar comida dentro de casa, né? Principalmente quem é pai, quem é mãe, enfim, quem precisa cuidar da família. Então, assim, a gente precisa cuidar das coisas burocráticas da vida. E muitas pessoas gastam muito tempo em transporte público, ou seja, a gente muitas vezes, para que a gente possa ter o sustento, a gente passa mais tempo trabalhando do que de fato, às vezes, vivendo. Ou seja, muitas vezes algumas coisas elas são mais duras, né, no quesito da vida material. E o outro lado da moeda é o lado puro e sincero e da vida mesmo, sabe? Essa questão para mim da balança, ela também traz muito essa perspectiva, sabe? De um lado a gente precisa cuidar da vida prática, da vida material, trabalhar, viver a vida, essa rotina e muitas vezes algo que é um pouco mais maçante, sabe? Que a gente sabe na vida que algumas coisas acabam sendo mais assim, até que a gente possa despertar e começar a trazer alguma mudança para nossa vida. E do outro lado é a pureza, é simplesmente a vida, é simplesmente a pureza do ser humano, é simplesmente a inocência da vida, que é o quê? Olha como ele tá alegre com um grilo, isso aqui parece um grilo, né, na mão dele, e ele tá, tipo, ele tá ali com aquele grilo, e ele tá super feliz com aquele grilo, e ele tá olhando aquele grilo na mão dele, sabe? E o que que é isso? É exatamente quando a música fala que devia ter visto o sol se pôr, ter visto o sol nascer, que é o quê? As coisas que no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente não dá espaço, que é a pureza da vida. A gente, muitas vezes, entra dentro do ônibus, entra dentro do carro, do transporte, para que a gente vá embora para casa depois de um dia cansativo de trabalho, e ao invés da gente conseguir olhar para um pôr do sol,
sabe? E apreciar a pureza daquele pôr do sol, assim como ele tá apreciando a inocência desse animal, desse bichinho que tá em cima da mão dele, a gente às vezes fica com a cara fechada, entra dentro do ônibus e com a cabeça baixa e a gente não consegue olhar a pureza das coisas. E é como essa carta dos dois mundos, sabe? É como se a gente fosse vendo a vida passar nessa correria e nisso tudo que a gente vai vivendo e a gente não consegue olhar e aproveitar de fato. É como se a gente ficasse preso nisso e não vivesse isso, que é o quê? É conseguir enxergar a pureza das coisas. Às vezes é aquilo, né? Quantas vezes a gente não guarda boas palavras pra gente por causa do nosso ego? Quantas vezes a gente vive dentro com a nossa família, né, ali com outras pessoas que com certeza viver em uma casa onde tem 2, 3, 4 pessoas acaba sendo um pouco desafiador porque são temperamentos diferentes, são pessoas diferentes, enfim, são modos diferentes de levar a vida, mas às vezes a gente vai vivendo a vida e a gente não para pra talvez olhar para aquela pessoa e falar um bom dia, pra gente dar um abraço pra pessoa, a gente não para pra falar eu te amo. E aí a hora que a gente chega lá na frente, ele fala, né, devia ter amado mais. Ou seja, às vezes não é nenhum amar, porque amar a gente já sabe que a gente ama, mas é a gente poder falar pra pessoa eu te amo, sabe? Eu te amo e você é muito importante pra mim. Ou muitas vezes é a gente poder chegar numa pessoa assim que a gente admira e falar eu te admiro, sabe? Eu gosto de você. Você faz o seu trabalho bem feito, ou você já me ajudou em alguma coisa e muito obrigada. Eu sou muito grata porque talvez em um dia que eu tava muito mal, você conseguiu talvez ter mudado o meu dia e a minha perspectiva de vida com a sua palavra. Então, a gente não consegue demonstrar com as nossas... E óbvio, isso vai de cada um também. Algumas pessoas demonstram mais através das atitudes e do afeto, mas a gente não pode negar que o afeto e a palavra, elas são muito importantes. Porque a gente precisa, sim, da demonstração das atitudes, no sentido de ir lá e fazer, mas é muito diferente também quando você tem alguém que demonstra o seu afeto através do abraço, porque isso, nós seres humanos, nós precisamos do contato físico com o outro, isso é muito importante. E até mesmo da palavra, a palavra também é muito importante. Então, e quantas vezes a gente não economiza isso? Quantas vezes no seu dia você não economiza falar para a pessoa que você ama ela? Por quê? Por causa do ego. O ego não vai permitir que você fale isso. Mas quando você fala, agora nesse momento eu resolvo deixar o meu ego de lado e eu resolvo deixar que a pureza da vida e da inocência falem mais alto. Porque é que nem a criança, né? A criança, ela não mede palavras. A criança, se ela estiver triste, ela vai rir, ela vai chorar. Se ela estiver feliz, ela vai dar risada. Ou seja, a criança é a pureza. A criança é uma das maiores expressões de pureza que nós temos, porque a criança, ela é daquele jeito que ela é, sabe? E ela é autêntica, porque ela é quem ela é. Na verdade, o externo é que castra, o externo é que muitas vezes julga, o externo que fala pra ela, olha, você não pode ser assim, e aí ela se reprime. Então, mas ela é a pureza, é aquela pureza mesmo. Então aqui é muito disso, sabe? Muito disso que eu tenho falado até agora. É um convite para que você possa explorar caminhos diferentes na sua vida e assim, não necessariamente da primeira mensagem que eu falei sobre algo que já é muito bem consolidado, mas acredito que no fim do dia acaba sendo um pouco assim também, sabe? Se você cresce em um meio que é muito rígido com você e que não tá acostumado a expressar o afeto através do abraço e através da palavra, por exemplo, que tem outra linguagem de amor, é como se você fosse sendo assim também. Mas aqui, o caminho desconhecido é como se fosse um convite para você explorar uma forma diferente, até mesmo de demonstrar o seu carinho e o seu afeto no mundo, sabe?
Nós podemos pensar essa perspectiva também. É para que você possa explorar uma nova forma de demonstrar o afeto na sua vida e até mesmo para que você possa trazer para sua vida uma perspectiva de como que você enxerga as purezas da vida mesmo, sabe? Se você para um dia para você poder abrir a janela, olhar para o céu e talvez ser grato pelo dia de hoje, talvez por um dia ensolarado, por um dia que tá bonito. É você olhar talvez para uma árvore de ipê, rosa ou amarela, e não reclamar das folhas que estão caídas, mas agradecer por a beleza daquela árvore estar ali, porque ela tá ali e ela pode ajudar a gente no nosso dia a dia, nós que somos seres humanos e os animais. Então, é que você possa dar vazão para enxergar a beleza da vida de uma outra forma, e não a beleza da vida só como talvez uma viagem para o exterior e um carro de 200 mil, enfim, sabe? É como se... E eu não tô sendo hipócrita falando que como se a gente não quisesse isso. Todo ser humano quer aproveitar da vida material de alguma forma. Só que aqui o convite é para que você pense sim, obviamente, na sua vida material, mas que você não se torne tão materialista a ponto de não conseguir enxergar as belezas que nós temos no caminhar da vida. E que são exatamente essas pequenas coisas que são grandiosas. E agora nessa perspectiva que eu mencionei no começo do vídeo, né, sobre o fato de você estar preso a algo muito tradicional, é como se de fato esse tradicionalismo fosse uma política na sua vida. E você percebe que aqui ele tá vestindo uma máscara? Ele veste uma máscara porque se ele mostrar de fato quem ele é, talvez vai contra tudo aquilo que já foi estabelecido para ele. E isso traz um isolamento para você, sabe? Um isolamento das suas emoções, uma frieza nas suas emoções, e faz com que você até mesmo não consiga trazer a leveza para sua vida. Viver essa estrutura que para você já não te satisfaz. E aí eu vou te perguntar se um dia isso já te satisfez. É como se continuar nisso e continuar vivendo essa situação específica que eu tô trazendo aqui na mesa, e você vai adequar isso, pode ser vida afetiva, pode ser tudo e qualquer coisa que seja muito tradicional para você, mas que você tem vontade de trazer uma mudança para sua vida, trabalho, enfim. É como se isso tornasse as suas emoções frias e gélidas, sabe? É como se você não conseguisse até mesmo... É como se houvesse até mesmo um bloqueio no teu chakra cardíaco. Trouxesse essa sensação pra você, sabe? De tristeza, enfim, de isolamento. Por quê? Porque não é o que a sua alma quer, né? Não é o que a sua alma deseja. E é como se você já estivesse muito apegado a essa estrutura. Agora, numa outra perspectiva sobre aquela questão que eu mencionei dos registros akáshicos, aquela questão que eu mencionei de uma outra vida, que talvez que você poderá ter acesso aos seus registros akáshicos com relação a uma vida que você teve na Itália. Isso é muito específico, se fizer sentido, né? Como eu mencionei, eu não sei com quem eu estou me conectando, então, assim, se fizer sentido pra você, ok, mas eu vou falar o que tá me vindo. É como se nessa outra vida que você teve na Itália, você passou por um certo tipo de aprisionamento. É como se... Bom, vamos lá, pra tentar... Tá vindo muitas mensagens pra mim. É como se essa questão específica que você carrega hoje, sobre essa questão desse aprisionamento, isso é algo que você carrega de vidas passadas. E mais especificamente falando sobre uma vida que você teve na Itália. Porque nessa vida que você teve na Itália, você passou por um aprisionamento muito grande. E aí nós podemos pensar no contexto histórico mesmo, né? Muito provavelmente aqui, Idade Média,
Pode ser também. É como se nessa outra vida você passou por algum certo tipo de aprisionamento. E mais especificamente foi na Itália. Eu escutei sul da Itália, se para alguém fizer sentido. Bom, essa é uma mensagem. Então, o convite que a gente tem aqui sobre essa questão específica, que se você ressoar com isso, e mesmo se você não ressoar com essa questão que eu mencionei, se isso é algo de vidas passadas mesmo, né? Se a gente pode pensar aqui em um karma, sobre essa questão do aprisionamento mesmo, sabe? Sobre você não conseguir ser quem você é. É como se nessa vida o seu propósito fosse fazer algo diferente pra você, sabe? Fosse, de fato, pensar em como você tem levado isso, para que você não repita esse aprisionamento. Quis virar aqui a carta da força, né? É como se o convite fosse para você trazer a força para sua vida e conseguir romper com algo que para você já tá te trazendo muito sofrimento. Eu falo que o vídeo não vai ficar longo. Olha só. Bom, vamos lá. Qual o complemento final, por favor, espiritualidade? Eita, muitas cartas. Muitas cartas. Às vezes pulam um monte. O que mais? Dez de espadas, 3 de copas. Aqui eu tenho uma outra mensagem que é mais específica. Se no outro lado eu estou me conectando com alguém que tem vontade... Se eu estou me conectando com alguém que tem vontade de fazer uma faculdade, mais especificamente com relação a direito, ou que você tem vontade de talvez trabalhar, ou talvez prestar concurso, e talvez essa questão do concurso, ou direito, fazer direito, eu vou falar as áreas específicas, concurso, direito, mestrado, doutorado, pós-graduação, ou uma outra graduação qualquer, né, tudo que envolve papelada, né, enfim, se você tem vontade, e para que você possa fazer isso, você vai precisar sair de onde você tá agora. Sim, aqui sim é para que você, o convite é para que você arrisque e traga mudança para sua vida, porque sim, isso está no seu destino. Se você vai precisar mudar, fazer uma mudança talvez de cidade, estado, né, enfim. O que mais? Oito de ouros, 9 de paus. Tá bem cansativo, né? É como se, nossa, 10 de espadas e 9 de paus. Já tá muito cansativo. Para quem eu estou com quem estou me comunicando do outro lado, já está muito cansativo para você. Talvez ter que manter uma estrutura que não te faz mais feliz. E é como se tudo que você desejasse fosse de fato se arriscar e poder celebrar o que você realmente quer celebrar, quem você é, né? Ser quem você é, fazer o que você quer fazer. Mas você sabe que para isso você vai precisar abdicar de algumas coisas. Você vai precisar se aprimorar, né? Se a gente pode pensar aqui talvez em uma transição de carreira, você vai precisar se aprimorar. Você vai precisar reconstruir sua vida de alguma forma. Toda mudança, ela
pede uma reconstrução, especialmente de uma mudança que a gente pode pensar que é de algo já muito tradicional e algo muito bem consolidado na sua vida. Então, sim, isso pede uma reconstrução, mas aqui é o que a música fala. E é aquilo, né? Você chega lá na frente e aí você vai pensar, eu devia ter feito aquilo, ou até mesmo aquilo que eu mencionei, né? Por que que eu demorei tanto pra fazer? Por que que eu demorei tanto pra tomar atitude? E aqui eu tenho uma mensagem extra, no caso, né, se você ressoar com essa mensagem, é para que, se você gostar, se você realmente precisa trazer uma mudança para sua vida, é para que você possa contar com a ajuda de outras pessoas, para que você possa fazer essa mudança específica que você deseja fazer. Porque é como se houvesse pessoas confiáveis que você pode contar para te ajudar ou talvez te orientar, né? No caso específico aqui, seja uma transição de carreira. Aqui é algo mais específico também, eu vou falar porque tá me vindo, né? Eu posso estar me comunicando com alguém que já tem uma família muito bem consolidada, né? Que já tem uma família muito bem consolidada, mas talvez não, mas não está feliz. Não está feliz nessa família. Talvez porque tenha se apaixonado por outra pessoa, enfim, e sabe que para mexer nessa estrutura precisará talvez mexer com papéis de divórcio, enfim, isso é muito delicado, mas é a mensagem que me veio. Mas é como se essa questão específica para você já está muito esgotante, muito cansativa e já não está mais te trazendo sofrimento. E aqui eu tenho uma mensagem muito específica, cuidado com o triângulo. Se você ressoar com essa mensagem, né? O convite aqui é para que, se você de fato sente isso, sente essa questão, se isso ressoa com você, isso de fato precisa ser ponderado na sua vida, né? Eu não vou entrar nesse mérito porque isso é muito pessoal, mas me veio aqui, eu só vou deixar um alerta. Cuidado com o triângulo. Agora, enfim, voltando na mensagem, então, pra gente finalizar, a mensagem é essa. Você tem parcerias que você pode contar caso você precise de ajuda, de uma orientação, seja a termos psicológicos ou até a nível de uma orientação espiritual, enfim. Você tem com quem contar, né? Mas também saiba quem são essas pessoas que são confiáveis na sua vida. E assim, eu acredito que eu já tenha dado algumas perspectivas aqui, mas o conselho, na verdade, também ele fala muito, o conselho final, na verdade, todo o conselho que foi o que é passado pela espiritualidade aqui, é que você, nessa de ponderar, que você possa ponderar também, não somente o que o outro vai falar da sua mudança, mas como que você quer chegar lá na frente e ter olhado a sua história de vida. Como que você quer enxergar lá na frente a sua história de vida? Você quer olhar, que nem ele fala na música, com um certo pesar, que ele devia ter feito mais coisas, e até mesmo que ele devia ter chorado mais, porque aqui, até mesmo, quantas vezes que a gente não poda o nosso próprio choro, quantas vezes a gente não consegue demonstrar o nosso próprio choro como se isso fosse sinônimo de fraqueza, sendo que não é. Então, o convite maior é que você possa olhar para a vida de uma forma diferente e não para essa forma que às vezes a gente vai vivendo na correria. E aqui veio o Mestre Larion, né? Traga a verdade para sua vida. O Mestre Larion, ele fala muito aqui ele no fundo do deck, sobre o quinto raio verde, que é o raio da verdade. Traga a sua verdade para sua vida.
eu pegar a carta, eu até ia pegar. Qual que é a mensagem final pra quem devia ter amado mais, chorado mais, ter visto o sol nascer? Qual que é a mensagem final, por favor, espiritualidade? E isso serve pra todo mundo, né, gente? Pra todo mundo. Ser Nunus. Força da vida. Expresse a sua verdadeira paixão. Poderes sensuais e sexuais estão aumentando. E, na verdade, o poder aqui que ele fala, essa carta, me lembra muito a carta do diabo num aspecto mais positivo, porque o Ser Nunus tem muito essa característica, né? Tem um pouco desse aspecto mais da mensagem que tá aqui, mas se eu penso especificamente aqui nos poderes sensuais e sexuais, a gente pode falar muito com relação, por exemplo, ao chakra esplênico, que é a paixão pela vida, é a paixão por a gente poder expressar quem a gente é a gente poder se sentir apaixonado pela vida, é a gente conseguir se sentir... É como a gente consegue ser quem a gente é e sentir paixão por isso. E aqui, no fundo, hope, esperança, amor e aceitação. O amor é seu. Reconheça o seu worth. As palavras em inglês, elas estão fugindo muito da minha mente. Reconheça o seu valor divino. Escolha por pensamentos amorosos. Ou seja, aqui fala sobre amor e aceitação, né? Então, se aqui você está deixando de trazer mudança para sua vida por causa da não aceitação, ou seja, por causa da possível rejeição do outro, é um convite para que você venha trabalhar a ferida de rejeição, caso você tenha. Eu posso estar me comunicando com alguém que tenha ferida de rejeição por parte da mãe. E também eu posso estar me comunicando com alguém que tenha e apresente a ferida de traição. Então, aqui é para que você possa vir a trabalhar essas feridas que você tenha. E, primeiramente, se aceitar e se amar, para que então você venha a trabalhar a rejeição do outro, caso isso aconteça. Bom, é isso. Eu desejo do fundo do meu coração que de alguma forma eu tenha te ajudado. Se esse vídeo fizer sentido para você, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E nós nos vemos. Um abraço!